4h21 de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, agora com Conexão Esportiva. Ele está lá em Portugal e vai já nos responder. Nos estádios portugueses, a bebida alcoólica é liberada, Rafa Bellatini? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Pio. Boa tarde, amigo ouvinte da CBN. Não é não, tá? Aqui é cerveja sem álcool também. É lamentável, mas eu vou dizer pra vocês que eu passei um final de semana na Alemanha e lá é muito bom, tá? Porque lá na Allianz Arena, olha, só tem 2 tamanhos de cerveja que você pode comprar. Ou de meio litro ou de 1 litro, a jarra. Tem uma jarra, literalmente é uma jarra que você toma a cerveja. E não importa se tá frio ou calor, né, Rafa? O consumo... Não, o bom disso aí é que eu comprei a jarra de 1 litro. Tava 5 graus de temperatura, não tinha problema, não ia esquentar a cerveja jamais. E é cerveja boa, tá? Cerveja alemã, daquela de qualidade, patrocinadora, a Paulaner, que patrocina a equipe do Bayern de Munique. Então é uma cerveja maravilhosa. Olha, bom, viu? Melhor do que no Catar. Ah, não tenha dúvida disso. E aproveita. Até só uma coisinha, Pio. Vi um comentário que eu achei perfeito, né? Você imagina só você ir no estádio e ter que assistir Catar e Equador sóbrio? Não. Pelo amor de Deus, né? Você compra um ingresso de Catar e Equador e assiste tomando suco de laranja. Não, cerveja sem álcool. Você sabe, Rafa, que em 2014 eu fui no Mineirão, foi o único jogo da Copa que eu fui assistir. O que aconteceu? Na primeira rodada, Costa Rica venceu o jogo dela e Inglaterra perdeu o jogo dela. E aí abriu, naquelas né, que tava abriu o jogo Inglaterra e Costa Rica na última rodada da primeira fase. Eu pensei, vou comprar porque é certeza absoluta que Costa Rica chega precisando vencer pra classificar e a Alemanha e a Inglaterra vai ser o jogo da vida dela, vai ser o jogo. Segunda rodada, Inglaterra empata, Costa Rica ganha. Chega na última rodada, Inglaterra eliminada e Costa Rica classificada, os 2 times reservas ainda bem que tinha cerveja. Eu tenho uma boa também, Rafa, Pio, ouvintes. Não é da Copa do Mundo, mas é em torneios importantes aqui no Brasil. Copa América, antes da pandemia, 2019, né? Que o Brasil... 2019. É isso. Decisão do terceiro lugar, Itaquera, Argentina e Chile. Jogão. Messi em campo. Nossa. Pô, saio de Campinas. Vou assistir o Messi. Cheguei no Itaquera. Faço vídeo pro meu pai chorando. Você viu Pelé em loco, eu vi o Messi. Olha aqui. Deu 5 minutos de jogo, a única expulsão do Messi na carreira. Cara, é brincadeira? Não, tá louco. Ô, Pio Carlão, eu fui assistir na Copa do Mundo no Brasil, Coreia e Bélgica. Você vai imaginar que a Copa de 2014, a Bélgica, aquela geração que prometia, mas não era tudo aquilo. O jogo foi 1-0, né? Gol do Fellaini. E aí teve a sorte, assim, sabe como é que é, né? Tinha muitas encomendas de copos da Copa do Mundo, né? A pessoa, traz um copo pra mim, minha mãe, eu quero um copo, meu pai quer um copo. Você tem que comprar cerveja pra pegar aquele copo. Então, eu só tomei pra pegar copo, tá? Sim, isso aí. Tenho dúvida nenhuma disso. Por falar, já que você esteve na Alemanha, como tá a expectativa deles por lá pra Copa, Rafa? É um clima interessante, é um clima legal, só que é um clima diferente do Brasil, tá? Isso aí eu percebi até aqui em Portugal a mesma coisa, tem aquela expectativa, aquela ansiedade, você vê propagandas, mas não tem aquela rua pintada, não tem aquela bandeirinha, não tem aquele agito, e eu acho que essa Copa... Os europeus estão reclamando bastante e eu acho que faz muito sentido, porque eu vivi uma Eurocopa aqui, né, no ano passado, no meio do verão, que era todos os bares, as ruas cheias, as pessoas de férias, frio, as crianças de férias, né? E agora não, agora é um movimento, eles não têm esse costume de vai para casa para assistir o jogo da seleção, então tá nesse clima meio estranho, sabe? Eu vou parar de trabalhar para assistir o jogo. A criança sai da escola para assistir o jogo da seleção, como é que funciona? Então, a Copa no final do ano, financeiramente, eu acho que é ruim aqui na Europa. Não tenha dúvida disso. Mas eu imagino que para portugueses e alemães, esse meio de semana também foi um pouco diferente, porque a Alemanha sofre para ganhar de Oman. Oman e Portugal apresenta um belo futebol e consegue uma vitória boa, Rafa.
Portugal venceu bem, goleou a Nigéria, né? Fez lá um bom placar, jogando lá em Lisboa, né? No José Ovalade, a casa do Sporting, mas não foi assim, convenhamos, né? A expectativa dos portugueses aqui não é das melhores possíveis, porque tem muita desconfiança com relação ao técnico Fernando Santos. Eles entendem que é uma geração muito talentosa, mas eles entendem, por exemplo, que o papel do Cristiano Ronaldo hoje em dia já era para ser diferente, né? O Cristiano Ronaldo não poderia ter esse protagonismo todo, ele poderia estar fazendo essa transição, mas difícil você montar um time hoje pensando no Cristiano Ronaldo. E por mais que ele fale do United, ele está de saída do United, né? Tá pegando leve. O pessoal entende já que a época do Cristiano Ronaldo passou. Então, por exemplo, quando eu fui no jogo contra a Espanha, pela Liga das Nações, todo mundo pedia no intervalo do jogo a saída do Cristiano Ronaldo. Ele não tinha mais condições de aguentar o jogo inteiro e de ser uma peça importante naquela partida. Então tem esse sentimento um pouquinho... o pessoal tem medo de falar mal do Cristiano Ronaldo, mas com respeito eles vão falando, olha, talvez não seja mais, talvez, quem sabe, deixaram no banco e ele entrar no segundo tempo para virar uma partida, mas entendem que o momento é diferente. Já os alemães estão bem confiantes, né? Os alemães estão, por mais que a última Copa tenha sido muito ruim, fizeram uma boa eliminatórias para a Copa, ficaram com os pés nas costas, também os adversários não eram assim dos mais difíceis, e esse empate contra o Oman, pelo que deu para ler na mídia, né, internacional, é meio considerado assim, olha, ninguém vai colocar o pé em dividida faltando 5 dias para começar a Copa, aquele coletivo pronto, então o placar não surpreende ninguém. Ô Carlão, tá pensando aqui, né, o brasileiro é diferente mesmo, né? Porque pode ser Copa no meio do ano, no fim do ano, dia de jogo da seleção é feriado, o pessoal faz de tudo. É só a gente que faz isso, Carlão. Viu o Rafa falando como tá na Europa? Mas o futebol aqui no Brasil não adianta, né? Não tem... O cara que não gosta, ou ele atura ou ele surta, né? Então, uma Copa do Mundo tradicionalmente em junho, julho, para o Brasil se encaixa, no final do ano se encaixa, né? É claro que é uma Copa diferente, nós estávamos falando aqui e estou lendo algumas matérias sobre a Copa do Mundo, o choque cultural, né? Como o Rafa disse, na Europa parece que não tá um clima um pouco ameno com relação à Copa. No Brasil também está, né? Na realidade também está. Só que o brasileiro... Só que a hora que começa também... Isso, Mas eu não sei, eu acho que a partir de o sábado à noite, assim, o domingo pela manhã já vai gerar um clima, né, de um pouco mais de ansiedade. Ô Rafa, pra gente terminar... Rapidamente, não sei se eu te ponho na fogueira ou não, mas queria que você falasse dessa experiência lá na Alemanha. Aliás, sabe que eu sou seu fã e mais uma vez acompanhando um momento que eu tenho certeza que para você, como apaixonado em futebol americano, deve ter sido também mais um maravilhoso. Você já cobriu o Super Bowl, mas sempre é bom, né, Rafa? Não, a sensação foi bem diferente. Eu até comentei no Twitter que eu já assisti, já estive, né? Eu trabalhei em 3 Super Bowls, eu assisti partidas na Inglaterra, assisti partida nos Estados Unidos de futebol americano, da NFL, mas foi na Alemanha que encontrei o melhor clima de futebol americano de todos os tempos. Foi, assim, uma coisa de arrepiar mesmo, o público alemão vibrando de uma forma... Parecia um jogo de futebol, sabe como a gente vê nos estádios alemães, a festa, a vibração, a torcida. Tava nesse mesmo esquema, nesse mesmo sentimento, e foi uma sensação bem diferente, né? Fora que o povo alemão recebeu muito bem ali, o final de semana foi espetacular. Tive a oportunidade de ir num dos bares de uma cervejaria famosa lá em Munique e estava difícil conseguir sentar em algum lugar para comer alguma coisa ou para pegar uma cerveja simplesmente, e eu passando assim, até um alemão me viu e falou, peraí, você é da onde, né? Eu comentei que era do Brasil, não, vem cá, senta na minha mesa aqui. Foi lá, pediu uma cerveja também, falou, tá aqui, paga a cerveja, ele pagou a cerveja para mim ali, uma canequinha pequena, que era o tamanho da minha cabeça de cerveja, e parabéns para vocês aí, que pouco que vocês vieram, tomara que vocês gostem do país, que você gosta da minha cidade, e ficou por isso mesmo, e é muito interessante, né? E no estádio também, um clima, uma agitação, uma festa muito bonita, tanto é que a imprensa norte-americana saiu arrepiada, falando muito bem, falando que foi uma vivência ali completamente diferente do que eles jamais tinham observado no futebol americano. Sensacional. Bom, semana que vem a gente fala como foi aí a sua impressão em relação à estreia de Portugal na Copa do Mundo. Até sexta, Rafa.
Até a sexta, grande abraço para você, para o amigo ouvinte. 4h31, repórter CBN.